Olá, eu me chamo Flávia, obrigada por ter clicado nesse vídeo. Hoje eu decidi contar meu testemunho e eu criei um novo canal para isso, porque eu já tenho um canal há anos e eu posto muito de vez em quando, e por conta disso o YouTube acaba não entregando os meus vídeos como eu gostaria, e eu também não faço vídeo como o YouTube gostaria. Então eu vim aqui contar meu testemunho pra vocês. Eu espero ser breve, tá? E eu quero começar lá em 2013. Eu tinha 20 anos, né? 19, pra ser mais específica. E eu tava na faculdade, minha vida tava seguindo conforme eu tinha planejado, sabe? E aí eu conheci o meu atual esposo, o meu único esposo, né? E aí eu conheci o meu esposo, o Fernando, e aí a gente começou um relacionamento, né? O nosso namoro começou em 2014, tá? Pra ser mais exata. Gente, vocês estão na tela do meu computador, tô tentando deixar vocês assim, reto, porque eu tô sem tripé nenhum. Mas vamos lá. Minha história começou, né, eu tenho 31 anos, então... Ai, meu Deus. Eu peço desculpas de eu ficar arrumando a câmera o tempo inteiro. É porque eu tô sem o tripé e Deus me tocou para que eu pudesse contar esse testemunho, e por isso que eu fiz esse novo canal e enfim. Qualquer coisa eu seguro vocês. Mas vamos lá, tá? Eu me chamo Flávia, tenho 31 anos e hoje eu sou casada, estou grávida da Esther. Mas antes de tudo isso, até eu chegar até aqui, eu queria falar pra vocês um pouquinho de como que foi o processo para chegar até aqui. A gente começou o nosso relacionamento em 2014, né? Eu tava na faculdade, ele não tava, ele só apenas trabalhava, enfim. E aí acabou que eu me vi doente, né? Eu descobri a insuficiência renal crônica aos 23 anos, né? A gente já tinha um tempo ali de namoro e a gente sempre pretendeu casar, assim, desde o primeiro momento, desde quando a gente falou sim um pro outro na hora do namoro, a gente já tinha pretensão de casar. E isso em 2014, né? Em 2017 eu descobri minha doença, né? Paciente renal crônica, e não teve jeito. Sintomas eram dores de cabeça, um pouco de inchaço nas pernas ao final do dia, às vezes um inchaço que não passava nunca. Então, esses foram meus sintomas, assim, enxaqueca forte, muito forte, enfim. Eu descobri, né, assim, dessa forma, fiz um hemograma comum e acabei descobrindo, né. E aí vem muitos medos, sabe? Porque eu não tinha finalizado a minha faculdade, né? Eu tava no último período quando eu descobri. Então eu tava para entregar o meu trabalho de conclusão e eu não entreguei naquele momento. E aí muitas inseguranças, né? O Fernando ficou, né? Minha família tava comigo, graças a Deus. E aí, o final daquele ano, de 2017, eu consegui me formar, né? E foi muito especial naquele momento, apesar de tudo. E
apesar de não poder exercer a minha profissão naquele momento, né? Eu fazia hemodiálise 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta, né? Então isso me prendia muito e era difícil conseguir trabalhar, porque os dias de hemodiálise me tomavam praticamente o dia inteiro e eu não sabia como eu iria sair de lá, se eu iria sair bem. Porque tinha dias que eu não saía bem e tinha dias que eu saía de lá pro hospital e eu tinha que ficar de observação por conta que passei mal, enfim. Não foi fácil, né? Não foi fácil, né? E depois que eu me formei, sabe, eu vi que minha vida tava parada. Sabe quando você olha as pessoas, todo mundo que estudou com você, que sabe que tava naquele mesmo propósito, seguindo a vida, fazendo projetos, né? Fazendo planos e você ficando pra trás, você vendo tudo por uma vitrine, por uma TV, sabe? A vida das pessoas e a sua vida parada, né? É um momento muito difícil, né? Graças a Deus, nesse momento, eu tinha minha família, tinha o Fernando, e aí a gente continuou os nossos planos, né? Do casamento, já que a minha vida profissional não andava muito, então o casamento seria o nosso próximo passo. Mas a doença nos paralisou um pouco, né? A gente teve um pouco de medo por conta disso, porque eu não sabia o meu dia de amanhã, sei lá, eu tinha uma urgência em viver tudo, sabe? Porque eu tinha um sentimento de que eu não teria tempo. Eu não teria tempo. E era um sentimento ruim, sabe? Nesse meio tempo a gente conseguiu dar entrada na nossa casa, porque a gente já vinha se preparando antes, né? Então a gente conseguiu dar entrada na nossa casa nesse período, foi ali em 2018, mais ou menos no início assim de 2018. E aí em 2018 também a gente começou a fazer exames, meus pais fizeram exames e os dois eram compatíveis comigo. Graças a Deus, os dois eram compatíveis. E aí optamos pela minha mãe por conta de que ela não controla a pressão, ainda não controla, graças a Deus. E por conta disso, a gente optou por ela, né? Os médicos optaram por ela estar mais saudável, não beber, não fumar, não controlar a pressão. Perfeito, né? E fizemos todos os exames da minha mãe e por algum motivo que hoje eu sei o porquê, ela tinha um cálculo em cada um dos rins. E por conta disso, os médicos optaram por ela não fazer aquele transplante, aquela doação, né? E, nossa, foi um baque, assim, pra todos, né? Mas dentro de mim, eu tinha um alívio, porque a sensação de uma pessoa te dar um órgão dela é muito pesado, porque ela pode precisar depois e no momento que ela precisar tá com você e eu não acho que eu não suportaria passar por isso, né? Enfim, aí os médicos decidiram cancelar a cirurgia, apesar de estar tudo marcado, tudo certo, porque a princípio eles falaram ok, a gente limpa o que for pra você, né? Mas eles pensaram melhor e decidiram que não era viável, porque eles limpariam o que viesse pra mim, porque eu não produzo cálculos renais, por incrível que pareça. Eu não tive essas dores que o pessoal tem, que fala que se assemelha ao parto, né? Eu não tive dor nenhuma, pelo contrário, é uma doença bem silenciosa. É até um alerta aqui pra vocês
ficarem com seus exames em dia, sabe? O hemograma simples faz toda a diferença. Enfim, voltando a... E a minha mãe poderia precisar, porque o fato dela produzir pode prejudicar ela no futuro, se ela tiver só um, sabe? E quando a pessoa doa o rim e ela é saudável, o rim que ela tem, que ela fica, ele super dá conta de tudo e ele cresce. A gente é uma máquina perfeita, né? A gente é uma máquina perfeita. E, enfim, e aí ele supre o seu corpo como se os dois estivessem ali, né? Mas nesse caso não foi, não foi, decidiram por cancelar a cirurgia. E aí, ok, e aí optamos pelo meu pai. O meu pai, pelo contrário, meu pai bebe, né? Ele bebe a cervejinha dele todo dia. E a minha mãe não, né? E ele controla a pressão, né? Ele tem que tomar cuidado, assim, sabe? Com massas, porque ele tava pré-diabético, assim. Enfim, algumas patologias, né? Que acaba sendo normal hoje em dia no ser humano, né? E aí, optamos pelo meu pai, os rins deles estavam ótimos e a cirurgia foi marcada. E aquele sentimento de que, meu Deus, e se o meu pai precisar lá na frente? E eu falava, meu Deus, não permita essa cirurgia se isso for prejudicar o meu pai lá na frente. Era só o que eu pedia naquele momento. Né? E eu lembro que a cirurgia estava marcada assim pro mês de outubro, né? Tipo dia 15 de outubro, algo assim. E em setembro daquele ano ainda, de 2018, eu recebi uma ligação. Uma ligação que falava assim, que tinha aparecido um doador falecido, que ele era 99% compatível comigo, né? Que eles estavam aguardando aquele rim chegar até o hospital para que eles fizessem alguns exames e que eu ficasse alerta para que, se desse tudo certo, eles me ligariam e eu correria para lá imediatamente. E assim aconteceu naquele dia. Eu segui minha vida, né? Eu me arrumei, eu fui pra hemodiálise. Quando eu cheguei na rua, literalmente, da clínica, eu recebi a ligação pedindo para que eu fosse até o hospital, que os meus exames os exames que eles tinham feito estavam tudo ok. Tava tudo ok, os exames com aquele rim, que eu podia ir pra lá naquela hora mesmo. E aí eu falei, nossa, eu tô aqui pra fazer hemodiálise. Eu não entrei ainda, mas eu já tô aqui na clínica e tal. Não, vem pra cá, eles falaram, vem pra cá, porque se precisar a gente faz a hemodiálise antes aqui com você. Aí, tranquilo, fui e não precisou, porque eu sempre fui uma paciente muito tranquila, assim, nunca pegava muito peso, eu me controlava no consumo de água, e então eu não tinha muito a tirar na máquina, né, a filtrar. E aí, meu pai foi comigo naquele dia, eu deixei ele ligado, né, desde cedo, desde a primeira ligação. E aí ele foi comigo. Quando o médico veio falar comigo, falou assim, Flávia, é só você falar que quer, porque tá tudo certo pra gente fazer isso hoje. Aí eu olhei pro meu pai e meu pai falou assim, bora. E eu falei, bora. Ai, gente,
como é importante o apoio da nossa família, né, nessas horas. É muito importante o apoio da nossa família nessas horas, sabe? Às vezes a gente só precisa que alguém responda por nós em algo, sabe? A gente só precisa que alguém dê o aval pra gente. E naquele dia minha vida mudou, gente. Dia 27 de setembro de 2018. Eu fiz hemodiálise 1 ano e 2 meses. Eu confesso pra vocês que foram pouco tempo. Foi pouco tempo porque eu era nova, eu tinha 23 anos, né? 24. E é claro que eles acabam dando preferência, tem uma fila e tudo mais, mas eles acabam dando preferência para pessoas mais novas, né? Não tenho. Não sei o que eles veem, né? Assim, acho que eles pensam, a pessoa tem muita coisa pra viver, pra contribuir, sabe? E aí, aquele dia minha vida mudou muito. Eu tinha que estar sempre no médico, tinha que tomar muitos remédios e até hoje, sabe? Até hoje eu tenho que tomar muitos remédios, enfim. Mas isso é o de menos, gente. Então eu voltei a sonhar, sabe? Eu fiz coisas novas, eu participei de um musical, eu fui ao teatro. Não digo que pela primeira vez, porque eu lembro de ter ido muito pequenininha pela escola, sabe? Mas não me lembrava da sensação que era estar no teatro, né? Eu participei por dentro e por fora. Fiz coisas novas, né? Como eu disse pra vocês. E a gente marcou a data do nosso casamento, finalmente, né? A gente marcou pra junho de 2020. Só que as coisas não andaram muito como planejado, porque novamente, né, sempre tem algo pra não deixar exatamente como a gente planeja, né? E aí veio uma pandemia, eu precisei cancelar meu chá de cozinha, meu casamento, enfim. Só que nesse ano a gente pegou as chaves da nossa casa. E tinha uma pandemia, né? Não podíamos casar, né? Por conta que tava tudo fechado. Mas a gente conseguiu ajeitar nossa casinha. Então, a gente não ia fazer nada pra entrar aqui, né? Pra morar. A gente ia entrar do jeito que tava, com o que tinha. Mas aí a gente conseguiu colocar um piso diferente. A gente não fez uma reforma muito grande. Mas a gente mudou o piso, que era algo que incomodava a gente, né? A gente fez armários da cozinha, do quarto. A pia, a pia da nossa cozinha foi a gente quem fez. E a vida foi acontecendo, sabe? Em 2021 a gente casou. E até então, gente, filhos era algo que tava nos nossos planos, né? Porque sempre esteve nos nossos planos. Mas era algo que tava ali, sabe? Algo que a gente não falava muito, porque a minha doença me impedia um pouco, sabe? De ter filhos. Me impede, né? Ainda me impede. Apesar de eu estar grávida, eu já vou chegar lá. Mas isso era uma dificuldade, porque os médicos falavam, Fábio, não é melhor você adotar? Porque, olha, a gente tem paciente de todo tipo.
A gente tem pacientes que deram tudo certo, pacientes que teve o neném e que perdeu o enxerto, pacientes que perderam o neném e o enxerto, pacientes que de vários jeitos, que tiveram várias coisas, que, sabe, pacientes de todo tipo nós tivemos aqui. Então não tem como a gente prever o que vai acontecer com você, porque a gravidez é algo que muda o corpo da mulher em todos os aspectos. Não é algo que a gente consegue prever, não é algo que a gente consegue controlar, às vezes. Então, por segurança, a gente, acha melhor, né, não pensar nisso agora, talvez mais pra frente, enfim. Isso era o que eu ouvia dos médicos. E aí, claro, né, gente, os médicos, querendo ou não, é uma autoridade na nossa vida, né? Deus institui e dá sabedoria, deu sabedoria pra gente, né? Pra que a gente ouça aquelas pessoas que têm o conhecimento, né? Então isso ficou assim no nosso coração, sabe? Uma vontade, um sonho guardado, né? Na verdade. E eu, orando sozinha, eu falava, Deus, eu não sei, não, não quero, eu vou pensar assim, eu quero tirar esse sonho do meu coração, sabe? Porque é muito dolorido a gente ter um sonho, gente, que é assim, impossível na nossa cabeça. Sabe, para o nosso conforto é impossível. E eu falava, meu Deus, se, eu, se não é pra eu ter filhos, tira isso do meu coração, tira isso da minha mente, sabe? Eu tinha decidido, gente, que eu ia desistir mesmo. E Deus não deixou. Deus não deixou eu desistir. Ele ele me enviou. Assim, uma pessoa que eu sempre conversei, sabe, que a gente se via na igreja, conversava, mas que não sabia da minha história, não sabia da minha doença, não sabia da minha vida. Mas sabe aquele, oi, tudo bem, como você vai, né? E as crianças e tal. E ela chegou em mim e falou assim, Flávia, eu te vi grávida. Você passou com um pano pra limpar uma sujeirinha, né? Que eu tinha, uma criança tinha derrubado o suco. E aí eu passei com um pano pra, né, no horário do culto mesmo ali, servindo. E aí a Flávia, eu te vi grávida. Quando ela falou isso, gente, eu desabei. Por quê? Ai, gente, porque Deus escuta o que a gente fala, o que a gente pensa, o que Deus escuta, sabe? E era isso que eu precisava pra não desistir, sabe? E aí não teve jeito, que ele sonho continuou no meu coração, né? Ali em 2022, né? Aquele sonho continuou no meu coração, né? Aí a gente adotou um cachorro, né? E foi isso. Ai, gente, Deus escuta, sabe, as nossas orações, as nossas súplicas. A gente acha que não, mas Ele escuta sim, sabe? E aí, a gente continuou a nossa vida. Eu fui estudar coisas diferentes, a gente estudou teologia, né? Assim, não, não vou falar que eu sou, nossa, teóloga, pregadora, não sou, tá, gente? Eu sou muito tímida,
pra falar, sim, na igreja. E seguir minha vida, a gente servindo, fazendo coisas para o Senhor, né? E aí, o ano passado, eu falei, ai meu Deus, eu tô cansada, sabe, porque assim, gente, é complicado você ter um sonho e não poder se mexer para que ele aconteça, assim, de forma direta, sabe? Eu precisava de um aval, eu precisava que Deus falasse assim, é o momento, sabe? Então, no ano passado, a gente passou por muita dificuldade financeira, muita. Não só o ano passado, mas o ano passado foi, sabe, 2024 foi, acho que o pior ano, assim. E tudo que meu esposo tentava não dava certo. E um pouco desse ano também, né? A gente entrou nesse ano com bastante dificuldade, com bastante, assim, bastante frustrados, sabe, em relação ao financeiro, né? Porque apenas eu estava trabalhando e era a única renda que entrava e às vezes tinha uma renda ou outra de alguns serviços elétricos que meu marido fazia, que, que ele dava aula de música e ele tentava se virar, gente. Mas é que realmente não estava fluindo, sabe? O ano passado, ele tentou Uber, ele levou golpe, ele, sabe, não foi fácil. Mas meu pastor decidiu mudar um pouco assim a direção da igreja, não a visão, porque a visão sempre foi essa, mas o direcionamento dele mudou, sabe? O posicionamento dele mudou. E aí a gente foi, sabe, no embalo, a gente mudou também o nosso posicionamento. A gente se posicionou como servos, né? Do marido principalmente. E aí ele foi no encontro com Deus, o primeiro, junto com meus pastores e alguns líderes da igreja, né? Algumas outras pessoas da igreja. E aí ele foi, depois eu fui também no encontro e no final do ano eu lembro de, assim, sabe as festas de fim de ano onde as pessoas fazem planos, metas para 2025, metas, sabe, para o próximo ano. E eu olhava aquilo e eu via minhas metas se repetindo e a minha vida não andando, né? A gente acha que não tá andando, né? Mas naquele final de ano, eu usei verde. Sabe, eu fiz coisas assim que tava trend na internet, enfim, sabe, tudo pra que esse sonho acontecesse. E eu fiz uma oração sincera com Deus. Falei, Deus, esse ano eu não vou te pedir nada assim. Eu vou focar na tua obra. Eu vou focar pra te servir. Eu vou fazer o que eu puder. Eu vou focar no teu ministério, no teu reino. E até me desculpa se vocês não são cristãos, vocês que chegaram até aqui não são cristãos. Mas é como eu acredito. Enfim, e foi isso, gente. Eu fiz essa oração, sabe? E aí, os dias foi passando, né? Apareceu uma oportunidade de emprego pro meu marido, que ele não tava muito assim, sabe? Porque o sonho dele, assim, na verdade, é ser músico, sabe? Mas é algo muito difícil no Brasil, sabe? É muito, como eu posso dizer, ingrato, né? Assim como a minha profissão é ingrata.
Ser músico é muito ingrato, assim, é preciso ter contatos, é preciso, sabe, comprar ingresso, comprar, tipo, ai gente, não é fácil essa área, para pessoas que querem, né, crescer, como eu posso dizer, licitamente, né? Enfim, tem que ter, né, sei lá, um, enfim, não sei dizer. E aí ele começou a trabalhar, né? E antes disso, a prima dele também tinha o sonho de engravidar, né? Em maio a gente a prima dele também tinha o sonho de engravidar, né? Mas ela falava assim, não, eu quero engravidar só, sei lá, tem que ser no meio do ano, tem que ser em março. Ou só depois que eu terminar a faculdade. E ela falava dessa forma, e aí eu falava assim, tá, tudo bem, vamos engravidar juntas então, né? Vamos engravidar perto para que as crianças tenham, né, companhia, né? E em março realmente ela engravidou. E quando ela falou pra gente que tava grávida, eu falei, meu Deus, e agora? Eu preciso tomar uma decisão, eu preciso parar de tomar o anticoncepcional para que eu consiga engravidar. E eu falava, meu Deus, eu vou parar, vou ter que parar. E me deu um senso de urgência, sim, sabe, que eu parei. Eu parei o remédio. E uma semana depois, ela, ela fala, eu perdi. Eu perdi essa criança. E foi assim, foi muito difícil pra todo mundo da família, sabe? E dentro de mim eu falei, meu Deus, e agora? Eu preciso. Eu preciso. Eu não posso parar, porque o, o remédio até sair todo do meu corpo vai demorar. Eu não posso parar, não posso voltar a tomar o remédio. E aí eu decidi não voltar a tomar o remédio. E acabou que eu não parei, ou eu não voltei a tomar o remédio. Ela não estava assim tentando, né? Eu não estava tentando, eu estava aberta à vida. Eu estava bem assim, aberta à vida, sabe? Eu não estava tentando. Acho que tentando é muito forte falar. Mas acabou que a gente fez um encontro, né? A gente trabalhou como serviu, né? Como no encontro, e no encontro a gente falava, não, a gente vai viver esse sonho juntas, a gente tinha certeza daquilo. É uma certeza assim que não dá pra explicar, gente. E aí, né, passou aquele encontro, né, deu, deu assim, gente, um mês, deu 3 semanas, tá? Depois daquele encontro. Eu falei, poxa, já era pra ter vindo, né, minha menstruação, porque eu tava, como ainda o remédio tava saindo, então minha menstruação não tava tão regular, sabe? Ela tava, antes ela era super regulada, super regulada. E o remédio que eu tomava, que eu podia tomar, por conta das minhas condições, ele cortava totalmente a menstruação. E quando eu parei, eu tive esse processo ainda de saber como que minha menstruação funcionaria. Enfim, eu tinha menstruado um mês e eu tava aguardando o próximo. E eu falei, meu Deus, já tem mais de um mês
e agora? E aí eu decidi fazer um teste. Sabe quando no fundo a gente já, uma certezinha, fui lá, comprei uma caixinha, pra tentar fazer a surpresa pro Fê, comprei o teste, né? E aí eu não fiz naquele dia, eu fiz na sexta de manhã, né? O Fê levantou pra ir trabalhar, eu ia ficar de home office naquele dia, e eu fiz, eu fiz o teste e deu positivo, deu positivo. Eu não sabia, a gente não sabia reagir, sabe? A gente não teve reação. A gente só falou, ok, né? E naquele dia eu tinha exames pra fazer e eu consegui incluir esse exame no dia pra fazer, né? O beta. E ia sair no dia seguinte, né? E saiu no dia seguinte. No dia seguinte, no sábado, liguei pra Lara, a primeira pessoa que a gente ligou. Pra falar. A gente tá grávidos. Estamos grávidos. E ela falou assim, meu Deus, eu estou na Tecnolab pra fazer o exame agora, porque eu também acho que eu tô. E eu falei, meu Deus, não fala pra ninguém, porque só você que sabe. Ela, eu e a moça que tá tirando sangue de mim. E aí, foi muito especial esse momento. E realmente ela tava, e eu também tava, e estamos, graças a Deus. Hoje eu tô entrando no 6º mês. Minha neném é uma menina e ela se chama Esther. E esse nome o Senhor nos deu lá quando eu descobri que eu tava doente. Lá, nem lembro o ano, 2017. Lá em 2017, quando eu descobri que eu estava doente. E eu tô grávida, gente. E o meu testemunho até o momento é esse. Porque eu creio que ele nunca acaba, né? Todo dia a gente tem algo a testemunhar sobre o Senhor. E eu creio nisso, tá? E esse é o meu testemunho principal de vida. Fora aqueles que o Senhor faz com a gente no dia a dia, que o Senhor nos supre, né? Então, se você chegou até aqui desse testemunho, eu quero te agradecer, né? Sou muito grata à sua vida por isso e eu espero que você também possa contar o seu testemunho. Eu não sei qual o período que você tá do seu processo, mas eu estou em outro processo no momento, processo de gestar. E a gente entra num processo e sai. Entra no processo, vence ele e entra num novo. Sempre, né? A nossa vida é assim. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se isso te fortaleceu, se essa história fortaleceu a tua fé, deixa aqui nos comentários, me fala o teu testemunho que eu quero saber e eu vou estar lendo todos, tá bom? Eu pretendo colocar outros vídeos aqui nesse canal, falar da minha reforma, até porque como eu falei antes, o outro canal ele não tem muitas visualizações e eu creio que eu posso alcançar mais pessoas com essa nova chance que eu tô dando também pra mim, porque a neném tá vindo aí, né? Eu sou autônoma e eu queria, sabe, uma fonte de renda online para que me ajudasse nesse período de licença maternidade, enfim. Tá bom? Espero que vocês tenham sido abençoados. Tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!